Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu gostaria de resolver aqui essa questão aplicada pela Banca Vunesp, questão interessantíssima envolvendo conhecimentos relacionados ao CPC 15, que trata de combinação de negócios, mas também relacionados ao CPC 18, que trata ali dos investimentos avaliados pelo método da equivalência patrimonial. Inclusive, essa questão ela trabalha com resultados não realizados provenientes de transação intragrupo. Então, questão interessantíssima. Inclusive, analisando essa questão, lembra muito, né, aquelas questões clássicas da Banca Fundação Carlos Chagas, né? Então, a Banca Vunesp, muitas vezes, ela traz ali algumas questões que têm certa semelhança com as questões aplicadas pela Banca FCC. Então, vamos lá. Primeiramente, quando eu pego um enunciado muito grande, eu gosto de começar pelo final. Vamos ver o que o examinador deseja, né? Então, olha o que ele está querendo aqui, olha. Ele fala o seguinte: qual que é o saldo de participação incontrolada no balanço patrimonial de Alfa relativa ao exercício de 2022? Então, ele quer o valor lá de um razonete relacionado a ao investimento incontrolada, né? É isso que ele está dizendo, é isso que ele quer, é o saldo final dessa conta. Então vamos em busca aqui das nossas informações. Olha o que ele fala: a companhia Alfa adquiriu à vista 80% do PL da companhia Beta, pagando R$2 milhões. Isso aconteceu no dia 1 de janeiro de 2022. Aí chegou em 31 de dezembro de 2021, ou seja, um dia antes, o PL contábil de Beta era R$1.500.000. Ele fala que a companhia Alfa contratou avaliadores externos para emissão de laudo de avaliação de empresas. Os avaliadores estimaram que o patrimônio líquido da companhia Beta a valor de mercado, ou seja, o valor justo do patrimônio líquido da companhia aí, Beta, era 1.900, né? 1.900. Adicionalmente, os avaliadores externos identificaram que a diferença entre o valor de mercado, né, 1.900, e o valor contábil que é de 1.500, deu-se em virtude de um terreno existente. Afinal, o CPC 15 ele fala que quando há uma combinação de negócios, temos que mensurar os ativos adquiridos e os passivos assumidos a valor justo. Então é isso que ele fez, né? Então essas informações, elas nos permitem calcular, por exemplo, o goodwill e o ágio mais-valia. A gente até pode fazer isso na sequência, né? Bom, só vamos prosseguir aqui com a análise do enunciado, né? Vamos ler aqui o enunciado e na sequência a gente faz a análise propriamente dita. Ele fala que no dia 7 de junho de 22, a companhia Beta vendeu para a Alfa. Então veja que há uma transação aqui intragrupo, mercadorias pelo preço de R$590 mil. Sabe-se que essas mercadorias estavam registradas em Beta pelo valor de R$200 mil. Então já vou escrever aqui, olha, houve um lucro intragrupo de quanto? Vendi por 590, algo que me custou 390 mil reais. Então, o lucro intragrupo foi de 390 mil reais. Ele ainda fala que em 10 de outubro, a Alfa vendeu 60% dessas mercadorias adquiridas de Beta por 600 mil reais. Então, lembre-se que através dessas informações a gente consegue calcular o tal do lucro não realizado. O que é o lucro não realizado? É o lucro intragrupo, que a gente já calculou, vezes o percentual de mercadorias transacionadas ainda em poder do grupo. Ora, se eu já repassei 60% dessas mercadorias para terceiros, isso quer dizer que 40% das mercadorias ainda permanecem em poder do grupo. Então a gente vai calcular o lucro não realizado através disso, né? E ele fala, por fim, que em 31 de dezembro a companhia Beta, né, que é investida, apurou um lucro contábil de R$1 milhão e reconheceu valorização de R$50 mil em virtude de marcação a mercado de instrumentos financeiros mensurados a valor justo por meio de outros resultados abrangentes. Então tem bastante informação aqui. Vamos começar do início, vamos começar ali pela análise da aquisição de 80% das ações da companhia Beta por Alfa, né? Então vamos lá. Fazer o lançamento aqui, olha, do dia 1 de 1 de 22, né? Então vamos lá, olha, dia 1 do 1 de 2022. O que aconteceu aqui? Lembra aquela tabelinha que eu faço comparando o PL contábil com o PL calculado a valor justo, né? Simplesmente eu vou pegar os dados do enunciado e vou transpor aqui para essa tabela. Quanto que é o PL contábil? Se não me engano era 1,5, né? 1,5 é o PL contábil, 1.900 é o PL calculado a valor justo. Então vou colocar aqui, olha,
1,5, 1,5 e 1,900 e 1,900. Ora, só que eu não adquiri 100% dessa entidade, a companhia Alfa adquiriu apenas 80%. Então aqui a gente só vai fazer uma regrinha de 3, né? Quanto que é 80% de 1,500? Quanto que é 80% de 1,500 é 1,200, não é? Então 80% de 1,500 é 1,200. Então coloca aqui, olha, 80%, 1,200. E quanto que é 80% de 1,900? 80% de 1,900 dá 1,520. Então lembra que essa diferença aqui é o ágio mais-valia. A ágio mais-valia aqui é de R$320 mil. E a diferença entre o valor pago, que foi 2 milhões, e o PL calculado a valor justo, é o tal do goodwill. Isso vai nos ajudar aqui a fazer o lançamento contábil na data da aquisição. Então, olha só, a empresa Alfa vai debitar investimentos em controladas pelo valor que lhe cabe, ou seja, 80% do PL contábil, 1.200, 1.200, 1.200. Isso aqui está lá no ativo não circulante investimentos. Vai debitar o ágio mais-valia, referente aí ao terreno, lembra aquela diferença, essa diferença aqui, olha, de 400 mil se deve ao valor justo do terreno maior que o seu valor contábil, então 320 mil reais é o ágio mais-valia, referente ao terreno. Isso aqui também está no ativo não circulante investimentos e há um débito em goodwill de 480. Ou seja, perceba que na prática o valor pago de 2 milhões acaba sendo evidenciado no ativo não circulante aqui, investimentos, não é? Investimentos. Então tudo isso está dentro do ativo não circulante investimentos em contas aí segregadas para que você consiga identificar cada uma dessas partes, não é? E aqui, por exemplo, vou creditar bancos pelo pagamento aí de 2 milhões, não é? Diminuindo aí o ativo circulante. Então veja que esse é o lançamento contábil inicial. Esse é o lançamento contábil inicial. Bom, vamos analisar os outros lançamentos, né? Os outros lançamentos. Mais especificamente, eu vou, antes de fazer o lançamento relativo aí a 31 de dezembro, eu já vou calcular o lucro não realizado. Por quê? Porque ele vai impactar o cálculo da equivalência patrimonial. Então, o lucro não realizado, lembra o que é? É o lucro intragrupo vezes o percentual de itens ainda em poder do grupo. Qual que era o lucro intragrupo? Eu não me lembro. Vamos ver lá, 390. 390 foi o lucro intragrupo. Então, 390 vezes 40%, que é a quantidade de itens ainda em poder do grupo. Lembra que 60% já foi repassado a terceiros. Então, 390 vezes 0,4 dá 156. Esse é o lucro não realizado. E lembra que o lucro não realizado, quando temos o investimento em controlado, ele deve ser 100% retirado do cálculo da equivalência patrimonial. Então, olha lá a equivalência patrimonial. É o lucro apurado pela investida vezes o percentual de participação. O que eu vou fazer nesse caso? Como eu tenho lucro não realizado, olha lá, retirei 100% do lucro não realizado. Cuidado, eu retiraria apenas parcialmente se fosse um investimento em coligada. Aqui, como é investimento em controlada, 100% do lucro não realizado será retirado. Então vamos lá. Qual que é o lucro apurado pela controlada? Ele falou que foi de 1 milhão, né? 1 milhão. Então vamos pegar aqui 1 milhão. 1 milhão multiplica pelo percentual de participação, que é 80, e retira 156 mil reais, que é o lucro não realizado. Então, quanto que dá a equivalência patrimonial aqui? Olha, 800 mil menos 156, 644, não é? 644 mil reais. 644 mil reais. E ele disse ainda na parte final que houve uma valorização de 50 mil reais, ou seja, aumentou um ativo, um instrumento financeiro,
mensurado a valor justo por meio de outros resultados abrangentes. Então lembra que lá na companhia beta, o lançamento vai ser o seguinte: débito no instrumento financeiro mensurado a valor justo por meio de outros resultados abrangentes, R$50 mil, aumentando o seu ativo, e o crédito vai ser em outros resultados abrangentes, na conta justa de avaliação patrimonial. Então perceba que esse lançamento aumenta o PL de beta sem transitar pelo resultado. Então, de maneira reflexa, a companhia alfa vai fazer o seguinte reconhecimento. Então, a companhia alfa, olha só, a companhia alfa vai fazer um lançamento de maneira reflexa de acordo com o seu percentual de participação. Então, olha lá, conta ajuste de avaliação patrimonial de controladas, R$40 mil. Por que R$40 mil? Porque é 80%. Aumentando, olha lá, o seu PL, e o débito vai em investimentos. Investimentos em controladas, R$40 mil, aumentando o valor desse investimento. Percebe? Então, com isso, a gente pode, enfim, analisar aqui o resumo, né? O resumo da ópera, questão trabalhosa, né? Pelas alternativas, eu vejo que provavelmente a banca Vunesp ela vai considerar que apenas o valor patrimonial, o valor contábil nessa análise e não o valor total. Por que eu digo isso? Porque olha lá, o maior número aqui é R$2 milhões, que foi o valor pago, né? Que foi o valor pago. A gente viu nesse lançamento que todo esse valor de R$2 milhões está aqui dentro do ativo não circulante de investimentos, mas certamente a banca Vunesp, ela tem esse entendimento, ela vai levar em consideração tão somente aquela parcela de 80% sobre o valor contábil do PL da beta, né, que era 1.200, né, 1.500 vezes 80%, 1.200. Senão não tem alternativa válida. Então, olha só, eu vou partir desse valor. Eu vou abrir aqui um razonete para ficar mais fácil. Então, olha lá, investimentos lá em beta, né, lá em beta. Então, 1.200 referente a 80% do valor contábil. Só lembrando que esses valores eles também estão no ativo não circulante de investimento. Se fosse uma questão, por exemplo, da FCC, Fundação Carlos Chagas, você também levaria isso em consideração, se o examinador estivesse fazendo o mesmo questionamento. Vou considerar aqui, olha, o resultado de equivalência patrimonial positivo, né? Afinal, há um débito nessa conta e um crédito no resultado. E eu também vou considerar este débito aqui, olha, de R$40 mil referente ao ajuste ao valor justo de instrumentos financeiros, né? Foi um ajuste positivo, veja que ele fala valorização. Então, R$40 mil aqui a débito, R$40 mil a débito, e consequentemente a gente vai chegar aqui em 1.884. Esse é o valor da conta investimento em beta, somente levando em consideração, obviamente, o valor contábil, né? O valor contábil do patrimônio de beta. Lembrando que ainda temos ágio mais-valia e goodwill lá no ativo não circulante em investimentos. Então, R$1.884.000, a gente vai assinalar aqui, olha, 1.884, alternativa E. Alternativa E. Se fosse uma questão da FCC, certamente você teria uma outra alternativa válida. Qual que seria? Seria daí o seguinte: 2 milhões mais 644 mais R$40 mil. Seria 2.684. Mas você não tem essa alternativa. Então a banca Vunesp ela acaba considerando tão somente a participação em relação ao patrimônio líquido contábil, né? Ela não leva em consideração aqui o goodwill e o ágio, mas valia muito embora eles estejam contabilizados também no ativo não circulante investimentos. Legal? Então cuidado, olha, o saldo de participação incontrolada no balanço patrimonial certamente também engloba o ágio mais-valia e o goodwill, mas para provas da banca Vunesp você acaba levando em consideração tão somente aquela parcela relacionada ao PL contábil da investida. Gostou dessa dica? Um grande abraço e até a próxima!